Boa noite, irmãos. Como vão vocês? É motivo de grande alegria desfrutar desse momento aqui com os irmãos que estão aí presentes, com alguns outros que irão nos ouvir depois. Sinto saudade de todos vocês. Sinto falta de, enquanto falo, poder olhar nos vossos olhos, poder cumprimentá-los, abraçá-los, mas também agradecemos a Deus por esse recurso que Ele nos concedeu e a qual estamos utilizando com grande alegria. Peço que abram as vossas Bíblias, eu vou ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para herdarmos uma herança, uma terra que não pode ser destruída, que não fica manchada ou não é contaminada, que não murcha ou não perde a sua beleza, e que está reservada nos céus para vocês. Vocês que estão guardados pelo poder de Deus, por meio da fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da fé que vocês têm, fé que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O tema da nossa meditação hoje é: por que ler a primeira carta de Pedro em tempos de coronavírus? Nós já sabemos que não estamos lidando mais apenas com a questão do coronavírus. Não lidamos apenas mais com a questão da doença. Para tentar diminuir a contaminação e o número de contaminados que iria superlotar os nossos hospitais e aumentar o número de mortos de todas as doenças, não apenas mais do coronavírus. Nós estamos agora todos em casa. Esta é uma tentativa dos governos e uma tentativa nossa. Porém, se nós não saímos para comprar, as empresas não vendem. Empresas que não vendem não têm dinheiro para pagar fornecedores e empregados. Fornecedores não entregam matéria-prima para empresas que não pagam. Sem matéria-prima, as empresas não conseguem
produzir. Empresas que não produzem não precisam de empregados. Se a empresa não precisa do seu empregado, ela o dispensa. Sem vender, sem produzir, sem ter emprego e empregado, não existe empresa. E se não existe empresa, não existe emprego. Aquelas pessoas que são demitidas não têm dinheiro. Sem dinheiro, elas não conseguem comprar nem comida, nem roupa, nem moradia. Elas ficam desprotegidas, sofrem e morrem. Ora, é fácil perceber que a solução ela é difícil. E o que nós devemos fazer não é minimizar o problema ou fazer vistas grossas, é colocar os nossos olhos em Deus e orarmos, irmãos. Por que ler a primeira carta de Pedro em tempos de coronavírus? Eu escolhi essa carta para trazer algumas meditações, porque ela tem algo em comum com a nossa situação. Pedro escreveu essa carta para cristãos que estavam sofrendo. Tem isso em comum, a questão do sofrimento. A diferença está no motivo do sofrimento. Por que aqueles cristãos estavam sofrendo? E por que nós estamos sofrendo? A diferença está no motivo do sofrimento. Aqueles nossos irmãos estavam sofrendo porque ser cristão no Império Romano era proibido. Os irmãos estavam sofrendo por causa do amor deles e da fidelidade deles a Cristo. Era fácil e estava ao alcance de qualquer um deles escapar daquele sofrimento. Bastava que ele abandonasse a sua confissão de fé em Cristo e ele deixaria logo de ser perseguido, de ser caluniado, insultado e outras coisas mais. Sofrimento. Por que você ou nós estamos sofrendo? Já algo que nos aconteceu ou algo que nós estamos olhando no horizonte e vendo se aproximar? Bem, sofremos por muitos motivos e eu não quero entrar aqui em todas as questões. Por que você sofre? Este sofrimento, porque há de convir que um dos motivos de nós estarmos aqui é a questão do corona. Você sofre, nós estamos sofrendo isto por causa do nosso amor a Cristo e da nossa fidelidade a Cristo. Você tem boas razões, bons embasamentos para responder que você está sofrendo, o que está sofrendo, ou o que pode chegar de sofrimento a você por causa do seu amor a Cristo, por causa da sua fidelidade a Cristo. Ou este sofrimento não é por causa do seu amor e da sua fidelidade a Cristo, mas está servindo para te aproximar de Cristo.
Muitos de nós estamos fazendo culto nos nossos lares. Se não fosse essa situação caótica e os nossos temores de desemprego, de enfermidade em nós ou nos nossos familiares, nós estaríamos fazendo esses cultos nos lares? Você está buscando a Cristo mesmo. Cristo é o fim da tua busca. Ou neste momento, através deste culto, de outras atividades, aqui você chama espirituais, você está buscando a Cristo para ficar livre do sofrimento. É para isso que você está buscando Cristo, para que Ele te livre do sofrimento apenas. Aqueles irmãos poderiam ficar livres do sofrimento deles, bastava eles negar a fé em Cristo. O que eu quero dizer é que não se deve buscar a Cristo apenas para ficar livre do sofrimento. Faz parte do seu instinto de sobrevivência tentar escapar do sofrimento, mas buscar apenas escapar do sofrimento é uma grande tolice. Você não terá sucesso nisso, porque desde que o pecado entrou no mundo, entrou a morte, entrou o sofrimento, a terra foi amaldiçoada, a terra produziria cardos e abrolhos e coronavírus e outras doenças. Eu quero exortar você a buscar Cristo em primeiro lugar e não buscar Cristo para ficar livre do sofrimento apenas, a buscar a Cristo em primeiro lugar. Se você buscar a Cristo em primeiro lugar, Ele será o teu refúgio no tempo da angústia, e Ele será para ti uma torre forte para você nos tempos de guerra. Ou seja, se você busca Cristo, você tem angústia ainda, mas você tem um refúgio na hora da angústia. Se você busca Cristo e se você tem a Cristo, você enfrenta exércitos e você enfrenta tempos de guerra, mas você tem um refúgio no tempo de guerra. E esse refúgio e essa torre forte em tempos de guerras não é um lugar aqui, é uma pessoa, é Cristo. Eu quero ler para você Salmos 46, de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, já que Deus é o nosso refúgio, já que Deus é a nossa fortaleza, já que Deus é o nosso socorro, e quando nós atravessamos tribulações, Deus não está distante, Deus está presente, nós não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, e ainda que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumelem, e na sua fúria os montes estremeçam. Ainda que aconteça tudo, Deus continua lá. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente das tribulações. Não dá, meu querido, para você fugir do sofrimento, mas no meio do sofrimento você pode se refugiar em Deus e nas suas promessas. Salmos 46, 1 a 3. É importante guardar nesses tempos de coronavírus essa passagem no nosso coração. Irmãos, Cristo não é, de forma alguma, indiferente ou insensível a todo o sofrimento que sucede neste momento no mundo.
Ele que é Deus se fez homem e se fazendo homem, ele sabia que iria sofrer. E ele viveu e vivendo sofreu neste mundo. Por amor e de boa vontade, ele recebeu do Pai a punição dos nossos pecados, para que cada um de nós pudesse voltar a Deus e termos novamente vida eterna. Essa verdade está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Pois também, ou como nós, Cristo sofreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Cristo foi morto na carne, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Isso são as primeiras palavras de 1 Pedro, capítulo 3 e 18. A grande diferença entre o sofrimento de Cristo e o nosso é que nós sofremos porque nós pecamos por causa do nosso pecado. Mas Cristo não sofreu por causa dos pecados dele, ele sofreu por causa dos nossos pecados. Ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Vamos agora para a passagem de Lucas, capítulo 13, versos de 1 a 5, onde eu quero mostrar que a grande questão não é apenas a questão do sofrimento. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Pessoas trazem para Jesus dois relatos de pessoas que morreram de modo trágico. Homens da Galileia foram mortos e Pilatos pegou o sangue deles, misturou com seus sacrifícios e ofereceu aos deuses. Outro relato: uma torre caiu e matou 12 pessoas. Por que isso aconteceu com estes homens? Porque dentre muitos homens, somente alguns tiveram o seu sangue misturado com o sacrifício de animais e oferecido a deuses por um governador ímpio. Por que só alguns? Porque essa torre, num determinado dia, caiu sobre um grupo específico de pessoas, apenas. Porque alguns contraíram o vírus e outros não contraíram. Porque que dos que contraíram, uns morreram e outros não morreram. Esses que contraíram e morreram são mais pecadores que nós, que ainda não contraímos, que ainda não estamos doentes? Essa é a questão que é levada para Jesus. A lógica deles é: aquilo aconteceu porque aqueles homens eram mais culpados, aqueles homens eram mais errados.
e a resposta de Jesus. Jesus não perde nenhum tempo em explicar o porquê dos fatos, não levanta a questão do sofrimento, mas ele faz um alerta. Ele alerta que todos os homens são igualmente culpados e que todos precisam se arrepender. E se não se arrepender, eles vão perecer. Não é tudo sofrimento, sobre o sofrimento. O maior problema não é sofrer aqui. E nós nem encontramos na Bíblia que Deus tenha um plano para uma nação, para uma família ou para um indivíduo para aniquilar o sofrimento dela aqui, de modo que Deus esteja trabalhando para que a gente não sofra. Embora cada um de nós é chamado a tanto quanto puder amenizar o sofrimento do próximo, nós somos chamados a isso. O maior problema é sofrendo muito ou pouco, tendo uma doce morte ou uma trágica morte, morrer sem se arrepender dos seus pecados, morrer sem crer em Cristo e viver eternamente separado de Deus. E viver eternamente separado da comunhão com Deus através de Cristo é a morte, é o perecer que Jesus avisa para nós, que se a gente não se arrepender, a gente vai perecer. É viver em estado de morte, é viver separado de Cristo e de Deus. E a questão do sofrimento, como fica? Se você crer em Cristo, sua palavra eterna, a sua palavra fornecerá recursos para você atravessar o sofrimento sem desespero. Cristo não fornecerá recursos para nós escaparmos do sofrimento o tempo todo, mas Ele vai fornecer recursos para nós atravessarmos o sofrimento. Aquele texto de 1 Pedro, de 3 a 9, traz para nós alguns recursos para tempos de sofrimento. Esses recursos ajudaram aqueles cristãos, esses recursos podem nos ajudar hoje. Número 1. Quando Cristo nos regenerou, nos deu nova vida, Ele nos deu também uma viva esperança. Isto é, se a sua esperança está em Cristo, ela é uma esperança viva. E a sua herança, ela é intocável porque está nos céus. Veja só, todo homem que tem em algo aqui a sua esperança, essa sua esperança não é viva. Não é uma esperança intocável, porque tudo que está aqui é abalado de um dia para o outro, como nós vimos. Economia, saúde, família, tudo pode ser abalado. Agora, a nossa esperança em Cristo nos céus, Pedro diz para nós que ela não pode ser destruída. O que o coronavírus fez contra a nossa esperança em Cristo e a nossa herança? Nada. Ela não pode ser destruída. Pedro diz que ela não pode ser manchada ou contaminada pelo mal. E diz que ela não pode perder a sua beleza. O que o corona pode fazer, ou se o corona pode nos impedir de herdar a nossa herança? Não. A Bíblia diz que nós estamos guardados para herdar esta herança. Segunda coisa,
Em meio às crises, você pode se alegrar nas promessas eternas de Deus, que se cumprirão no futuro quando nossa salvação for plenamente completada. O coronavírus nada fez, nada pode fazer contra as promessas de Deus. As promessas de Deus para o nosso futuro, para quando a nossa salvação for plenamente completada, em nada mudaram desde que o corona chegou na Terra. As promessas de Deus permanecem as mesmas e elas serão cumpridas. Número 3. Em Cristo você pode olhar as provações por uma outra perspectiva. Você não precisa odiar sofrimento, não precisa odiar provações e tribulações. Você ora para que Deus o poupe, você ore para que Deus o livre, mas você não precisa odiar essas coisas, porque você sabe que Deus usa tempos difíceis para purificar você. Do mesmo modo que um ourives que trabalha o ouro usa o fogo para obter um ouro mais puro. Nossa oração a Deus deve ser que, número 1, que Ele nos poupe, que Ele tenha misericórdia de nós nesses tempos difíceis. Número 2, que nesses tempos difíceis, essas situações difíceis possam nos purificar e possam nos melhorar para a glória do nome dEle. E número 4, o texto diz para nós que aquele que crê em Cristo, embora nunca o tenha visto, pode experimentar amor por Cristo. E do próprio Cristo e em Cristo, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de tribulações, de provações, em tempos de coronavírus, de Cristo vem alegria para nós. Por isso que o tema da minha mensagem é: por que devemos ler a carta de Pedro em tempos de coronavírus? Porque essa carta fornece recursos para nós atravessarmos esses momentos. Em nome de Jesus, guardem essa palavra. Amém.